Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e hoje continuaremos a falar sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Começaremos com uma passagem do capítulo cujo subtítulo é Eficácia da Prece. O texto do Evangelho, que serve de base para os comentários de Allan Kardec, se encontra no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24, onde o Mestre diz assim, abre aspas, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Fecha aspas. Em toda parte existe pessoas que contestam a eficácia da prece. E o que essas pessoas alegam? Elas dizem o seguinte: se Deus conhece todas as nossas necessidades, é inútil expô-las. Se Ele já as conhece, para que eu vou relatar a Ele? E ainda dizem o seguinte, uma vez que tudo no universo está perfeitamente encadeado por leis eternas, as nossas súplicas, as nossas orações não conseguem, não podem mudar os decretos de Deus. E aí, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, vem ao nosso socorro explicando que, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser derrogadas ao capricho de cada um. Mas, meus irmãos, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma distância enorme. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só caberia ao homem curvar a sua cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem sequer cogitar de evitá-los. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Não, nada disso. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Dessa forma, há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. É possível, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, é totalmente ilógico deduzir que basta pedir para obter e, assim, é totalmente injusto acusar a providência divina se ela não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela, a providência divina, sabe melhor do que nós
o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele, Deus, assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com aquela máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Deus não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E é nesse ponto que queremos trazer a palavra de Allan Kardec. O codificador diz assim, abre aspas, tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas, dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Fecha aspas.
A partir de agora, meus amigos, vamos estudar com Kardec um pouco sobre a ação da prece, sobre a transmissão do pensamento. O codificador nos lembra que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos, pelos desencarnados. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, ele o faz recorrendo a intermediários, a intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus. Por sua vez, o Espiritismo, a doutrina espírita, torna compreensível a ação da prece. De que forma? Explicando-nos o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera, todos nós mergulhados nesse imenso fluido universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, da mesma forma como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. Já as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica ou uma corrente energética se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, mais ou menos como o ar transmite o som. A energia dessa corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação, diz Allan Kardec, vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as coisas, é o único apto a torná-la eficaz. Pela prece, meus amigos, o homem obtém o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se afastou dele. Por esse meio, o homem pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Diz Kardec que um homem, por exemplo,
vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? O próprio codificador responde que não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Precisamos levar em conta que, se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, seja pela sua incúria ou por seus excessos, veremos que a segunda, em quantidade, excede de muita a primeira. Quer dizer, a maior parte dos males da vida acontecem porque o homem se tornou causa primária desses males. Portanto, é evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre trabalhasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos um freio à nossa ambição desmedida, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. E por aí vai. Admitamos, meus amigos, que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos bons espíritos, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, à nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que assim seja, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar as palavras de Jesus: pedi
e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo foi reservado provar-nos a ação da prece, assim como nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar neste estudo. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente se compreende isso que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar às preces de outros, o faz de preferência às daquele cujo proceder se sente há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos.